Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Pincad, desta vez com o tema de hardwares e sistemas embarcados com o MATLAB. Aliás, até nesses tópicos, né, que iremos falar aqui hoje, eu adicionaria também códigos com o MATLAB. A gente vai ver aqui algumas aplicações, né, porque onde que nós temos hardwares, onde nós temos dispositivos embarcados também, logicamente, teremos que falar de códigos, tá? Então, iremos verificar no MATLAB essas aplicações, né, como elas funcionam, como é o fluxograma, como é o ciclo, né, de se trabalhar com essas aplicações no MATLAB, tá bom? Me chamo Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui do Opencast, tem aqui desse webinar feito especialmente para vocês. Então, vamos começar aqui, lembrando também, né, que a Mariana aqui do marketing está aqui no chat, dando suporte para a gente, né, qualquer dúvida, fiquem à vontade em perguntar aqui para nós, tá bom? Então, vamos começar? Essa será a nossa agenda de hoje, né? Vamos falar um pouquinho aqui de alguns cases de sucesso voltados a essa aplicação do MATLAB, né? Envolvendo hardware, envolvendo sistemas embarcados. Depois, em linhas gerais, né? Porque nós notamos que sempre tem um pessoal novo aqui assistindo os nossos webinars. Então, vamos falar um pouquinho do que é o MATLAB, né? Em linhas gerais, né? Nada muito aprofundado, né? Só para a gente contextualizar aqui o webinar. Depois partiremos para projeto de sistemas embarcados. Vamos falar um pouquinho do ciclo, né, desses dispositivos. Aprendizagem baseada em projetos, ou seja, isso é muito utilizado no setor educacional, né, em instituições, em universidades, onde que o aluno vê toda a teoria que ele aprende em sala de aula, ele consegue implementar na prática, utilizando aqui alguns recursos, dentre eles, lógico, o MATLAB e suas ferramentas e os hardwares de baixo custo, tá bom? Então vamos ver um pouquinho desse tema. Depois, a geração de códigos com o MATLAB, né? A própria Mathworks, né, fala, tá lá na documentação, que é a geração automática de código, né, não é uma geração de forma manual, né? Então, vamos verificar um pouquinho como funciona isso, esse recurso no MATLAB, através do último tópico que vocês estão vendo aqui na agenda, Demos MATLAB, tá bom? Avançando, começando aqui com os cases de sucesso, aproveitando, eu deixei aqui um QR Code para quem tiver interesse nesse QR Code, ele dá acesso ao site da Mathworks, onde lá a gente consegue achar mais cases de sucesso, user stories. Então, fique à vontade, né, para estar consultando, para estar verificando o que mais o MATLAB pode oferecer, não só nesse tema aqui de hoje, mas também em outros temas, tá bom? Fiquem aqui, então, o QR Code, né, para quem tiver interesse. E vamos falar um pouquinho aqui dos cases de sucesso. Olha que interessante. Todos eles, logicamente, voltados aqui a sistemas embarcados, a códigos embarcados. Então, o primeiro aqui na tela, da BMW, né? A BMW utilizou algoritmos de IA, logicamente gerou códigos, né, dos seus modelos em MATLAB para embarcar lá nos controladores do veículo, tá? E justamente estes códigos são para detecção de sobreterço através de IA. Então, é um case muito interessante, tá? Tá naquele QR Code que eu coloquei para vocês no slide anterior, por lá vocês conseguem achar, lá, inclusive, lá nós conseguimos filtrar por fabricante, por tipo de aplicação, por toolbox, então tem diversos filtros naquele link, onde nós conseguimos, assim, ser mais exatos, né, na seleção de cases, tá bom? Depois temos aqui um da Qualcomm,
Na verdade, a Qualcomm usou aqui o MATLAB para desenvolver componentes front-end 5G e algoritmos de controle associados, tá? Então aqui um case mais voltado para a área de telecomunicações, o da BMW, para a área automotiva, a Delphi, né, justamente, mais um case, né, também aplicado à área automotiva, um case da Delphi falando como ela desenvolveu algoritmos, para alinhamento de sensores de radar, aplicados em automóveis. Então aqui é um case também bastante interessante da Delphi. Temos da Idinel, onde que ela desenvolveu, né, essa empresa desenvolveu, também códigos embarcados de visão computacional, e machine learning para interpretação de, tipo sanguíneo. É um case também muito interessante, já voltado aqui para a área médica. A DorsaVai também desenvolvendo algoritmos de análise de movimento para aplicações de esportes e segurança ocupacional. Bem interessante esse case. Aqui temos mais, 2 cases, né, os 2 últimos voltados para, a área da saúde, né, que é interessante, o MATLAB também ser aplicado nessa área. E o da Raspberry, a Raspberry, na verdade, desenvolveu um aplicativo para celulares, justamente para detecção de chiados, referente a pacientes com asma, né. Então, é é uma características, né, de pacientes que têm asma, então, por meio lá de todo, o treinamento com machine learning, esse, aplicativo já conseguia detectar, né, os pacientes com asma e daí, os médicos conseguiam, por exemplo, gerenciar, né, como posso dizer, as crises no grupo de pacientes, né, que utilizaram, esse aplicativo feito também em MATLAB. Então tem cases aqui muito interessantes, né, de a gente, verificar. Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Todos eles aplicados MATLAB, justamente na aplicação, central aqui de hoje, que é sistemas embarcados, hardware e geração de código, tá bom? Vamos avançar. Como eu disse para vocês, uma introdução para quem está começando aqui agora nesse universo do MATLAB, né, nesse mundo aqui MATLAB, para a gente contextualizar. MATLAB, na verdade, ele é uma linguagem de programação, tá? Desenvolvida para processar dados, realizar cálculos e desenvolver algoritmos, que é o que mais veremos, hoje aqui durante o webinar, tá? Atualmente ele está com cerca de 120, 130 tools, né, que a gente chama de toolboxes, que são, na verdade, bibliotecas adicionais, cada biblioteca destinada a uma aplicação. Aqui eu listei algumas, tem o QR Code que eu deixei aqui para vocês também na tela, justamente para, levá-los até uma outra página do site do MATLAB, onde lá estão listadas todas as toolboxes divididas por aplicação. Então quem tiver mais interesse, né, eu citei aqui, inteligência artificial, sistemas de controle, robótica, visão computacional, processamento tanto de imagens quanto de sinais e, lógico, sistemas embarcados. Lembrando que, né, isso é interessante, pontuarmos isso aqui. Se eu desenvolver, por exemplo, um algoritmo de visão computacional para visão computacional, de repente, uma para identificar rostos, né, faces, né, eu posso, logicamente, aplicar, né, esse código como um sistema embarcado, né, então aí já entraria nessa outra aplicação do MATLAB, então aqui eu estaria trabalhando com 2 aplicações, né, visão computacional e sistemas embarcados, então as bibliotecas do MATLAB, elas têm essa integração, né. Um outro exemplo também, se eu quiser classificar, por exemplo, sinais, né, utilizando para isso algoritmos e códigos embarcados, logicamente também eu vou atuar nesses 2 grupos, de sistemas embarcados e de
processamento de sinais, ok? Então, em linhas gerais, é isso daqui que o MATLAB faz, ou seja, um fluxograma, onde temos entrada, análise e processamento de dados e, por último, saída, tá? Na parte aqui, deixa eu ajustar de novo minha tela. Na primeira parte, na primeira etapa, aliás, de entrada de dados, o que podemos, como podemos aquisitar para o MATLAB? Então, pode ser por meio de arquivos um Word, um TXT, uma planilha em Excel, um banco de dados, pode ser por meio de sensores, pode ser também por meio de instrumentos, que nós chamamos instrumentos de bancada, aqueles dispositivos existentes em laboratórios, um gerador de sinal, um osciloscópio. Então, todas estas formas citadas são meios de entrada para o MATLAB quando, eu falo de sinais, né, de dados, aliás. A etapa central seria a análise e o processamento em si, tá. Então o usuário, uma vez que ele aquisitou esses dados, o que ele pode fazer, né? De repente, um processamento de um sinal, um processamento de uma imagem, uma análise de texto, né? Desenvolver algoritmos também, né? Aplicar aqui métodos estatísticos, aplicar machine learning, aplicar deep learning. Então, tem uma série aqui de recursos que o usuário consegue fazer naqueles dados que ele aquisitou para o MATLAB. E por fim, temos a saída de dados, né? As saídas de dados, aliás, vou até circular aqui, nós veremos esse primeiro item, né, que na verdade trata-se de sistemas embarcados e aplicativos, aplicações, porém, tem outras formas de exportar dados do MATLAB que podem ser para Big Data, né, para grande clusters, né, de computadores, escalar aquelas grandes quantidades de dados em clusters, né, em supercomputadores, e também temos a parte de reporting, que nada mais é do que geração, publicação de relatórios e documentação. Aliás, isso é muito útil para quem usa o MATLAB para fazer publicações, né, pesquisa, publicar artigos. Então, seria uma das formas de exportarmos dados a partir do MATLAB. E quais são as aplicações, né? Eu deixei aquele QR Code, acho que há 2 slides atrás, então aqui podemos citar algumas: sistemas de controle, sistemas autônomos, área de biologia também coberta aqui com aplicações envolvendo o MATLAB, os recursos do MATLAB, Deep Learning, Machine Learning, sistemas embarcados, que é o tema aqui de hoje, né? Está aqui embaixo, na tela, no canto esquerdo. E aí vai outros campos muito conhecidos também, aplicáveis quando eu falo dos recursos do MATLAB, como, por exemplo, mecatrônica, robótica, internet das coisas, né? Aqui em cima, logo acima de robótica, está lá manutenção preditiva, enfim, tem uma série de aplicações. Para mais informações, naquele link que eu deixei aqui, aliás, link não, QR Code, lá estão listadas as demais aplicações do MATLAB, que, por sua vez, cobrem esses segmentos: aeroespacial e defesa, automotivo, farmacêutica, biotecnologia, área de comunicação, de finanças. Olha que interessante, né? MATLAB também aplicado em finanças, em dispositivos médicos, inclusive vimos, né, para quem quiser, mais deixei também para vocês alguns slides atrás, produção de energia, automação, área de mineração, software, internet, enfim, diversos segmentos que têm cobertura justamente
pelo MATLAB ser um software multidisciplinar, né? Ele tem várias bibliotecas, várias disciplinas. Então, depois dessa introdução aqui, para contextualizar, vamos falar um pouco de projetos de sistemas embarcados, né? Que está no nosso dia a dia, né? Desde uma TV, de um celular, no nosso automóvel, em nosso eletrodoméstico. Então, tudo hoje tem um código embarcado, tá? Então, quando falamos em projetos envolvendo sistemas embarcados, temos que ter em mente que há algumas etapas distintas durante o desenvolvimento destes dispositivos. Então, quais seriam essas etapas? Tá? A primeira, logicamente, né, é a ideia inicial, é o conceito inicial, onde que nós temos aqui toda a parte, é a parte mais abstrata, né? Onde vai ter os conceitos do projeto, a idealização. Depois, vem a segunda parte, que é os protótipos iniciais, né? Nessa etapa aqui, aqueles conceitos que surgiram naquela fase mais abstrata, realmente eles vão ser colocados na prática, né? E aqui, por sua vez, já, como posso dizer, conseguimos utilizar alguns hardwares, né? Inclusive estão listados aqui alguns na tela logo nessa segunda fase, tá? Depois, terceira etapa, que é desenvolvimento envolvendo hardwares de produção, que já são aqueles hardwares mais robustos, tá? Então, daquela ideia que virou algo prático, né? Já está crescendo, né? O meu projeto agora eu estou utilizando hardwares mais robustos, né? Protótipos mais robustos, mais complexos, tá? Depois, quarta etapa é a validação do meu projeto envolvendo hardwares e softwares, tá? Então, como você faz isso, Leandro? Então, aqui, por exemplo, a gente pode citar logo de cara a realização, né, de testes em tempo real, a prototipagem rápida, hardware in the loop, né, e outros tantos métodos que a gente consegue validar o lançamento do produto, né, que é vamos dizer assim, os finalmente, né? Então, são essas etapas, quando falamos aqui de desenvolvimento de sistemas embarcados, todas elas, não sei se vocês notaram, utilizam hardwares específicos, né? Então, sejam nos protótipos iniciais, naqueles protótipos mais robustos, né? Ou na última fase que envolve mais a validação do meu projeto. Então, todas elas eu posso utilizar hardwares. E é aí que entra o MATLAB, né? Então, todo esse ciclo que eu comentei aqui com vocês, podemos, vamos dizer assim, trabalhando em conjunto com os hardwares, posso aplicar também o MATLAB, tá? Inclusive, o Rio MATLAB faz, testes em tempo reais também, o MATLAB tem bibliotecas para isso, tá? E ele consegue ser, além de multidisciplinar, mas ele também consegue, assim, integrar com diversos hardwares, desde aqueles de baixo custo, né, muito utilizado nas academias, né, no segmento educacional, até os hardwares mais robustos, né, aqueles hardwares mais voltados à produção, tá bom? Então aqui alguns exemplos, né, do que fazer, o que fazer com o MATLAB quando eu integro, né, esse software com um hardware específico. Então, por exemplo, posso fazer aquisição de dados de sensores e analisar no MATLAB, né, trazer diretamente os dados e colocar no MATLAB. Posso também executar, em tempo real algoritmos para verificação e validação de projetos de sistemas, né, como eu disse aqui no slide atrás, tá? E também, que é aqui um dos tópicos de hoje, da apresentação de hoje, gerar e embarcar códigos.
para sistemas embarcados, tá? Então, diversas aqui, eu citei 3, né, mas tem diversas aplicações. Por exemplo, reparem que aqui, onde que eu estou com o mouse, né, eu tenho aqui os dispositivos, de laboratórios, né, então eu posso, por exemplo, aquisitar dados, né, ou seja, uma forma de onda, de um sinal e trazer. Estou lá no laboratório, né, trabalhando com esses dispositivos e consigo, integrar com o MATLAB e trazer esses, por exemplo, aqui no caso da figura, sinais para o MATLAB ir lá fazer a análise, o processamento, a visualização, né, enfim, o que o usuário, tem em mente em fazer, ele vai ter recursos à mão, para aplicá-los no MATLAB, tá bom? Tenho aqui também, né, posso citar aqui as câmeras, né, microfones para captura de áudio, tem ali, mais acima, o Arduino, o kit da Lego, então diversos hardwares o MATLAB ele consegue fazer a integração. E aproveito já, para deixar mais um QR Code para vocês, onde, nesse daqui a gente consegue fazer a busca, né, por vendedor, por aplicação, por toolbox, porém desta vez agora referente a hardwares, tá? Então, quais hardwares o MATLAB consegue, vamos dizer assim, conversar, né? Então, aqui está nesse QR Code, para quem tiver interesse, fazer uma consulta, fiquem à vontade, tá bom? Leandro, uma pergunta, você falou dessa integração, né, de hardwares. Como a gente faz isso? Como o MATLAB faz isso? Então, o primeiro passo é através do suporte packages instalados em máquina, né, por meio do MATLAB. Então, ele tem vários pacotes de suporte a hardwares que, uma vez baixados em máquina, eu já consigo de imediato fazer a integração com hardwares, ok? O outro meio para o MATLAB fazer essa integração é através de algumas toolboxes. Aqui eu listei algumas, né? Então, a primeira aqui na tela é a Instrument Control Toolbox, todos aqueles dispositivos que eu falei para vocês, né, de teste, de medição, que a gente usa bastante em laboratórios. Eu preciso dessa toolbox específica. Data Acquisition Toolbox, quando eu quero aquisitar dados, por exemplo, de placas de som, de sensores, tá? A Image Acquisition Toolbox, quando eu quero aquisitar dados de câmeras industriais ou científicas, e a Vehicle Network Toolbox, quando eu quero trabalhar, né, com protocolo mais voltado a área automotivas, né, como o CAN, o J1939 e o XCP, tá? Então, tem aqui 4 toolboxes listadas. eh, o legal é que quando o hardware, né, aqueles de baixo custo, como por exemplo o Arduino, eu só preciso do suporte package, tá? Eu não preciso de tools específicas, então basta. Depois aqui mais à frente iremos ver esse fluxograma, né, de como funciona o MATLAB integrado a um hardware de baixo custo, mas tudo que eu preciso apenas é de um cabo USB, né, uma placa Arduino e o suporte package do MATLAB referente ao Arduino, nada mais. Esse fluxograma, esse diagrama, aliás, ele mostra um grupo de ferramentas chamada Coder Products, tá? Tem diversas ferramentas nesse grupo. Então, eu tenho aqui ferramentas para gerar códigos C, para gerar também códigos para FPGAs, né? Para PLCs, para GPUs. Então, aqui é um outro meio, como eu disse para vocês, do MATLAB fazer essa integração com hardwares, tá? Os chamados Coder Products. Na verdade, aí são, se eu não me engano, aí tem umas, acho, salva aqui minha memória, umas 10 toolboxes, né? Todas destinadas a trabalhar com hardware embarcado, ok? Legal, então,
falando um pouquinho, né, logo após de nós, falar um pouquinho desse ciclo aqui de projeto, envolvendo sistemas embarcados e o que o MATLAB pode fazer, né, vamos falar um pouquinho agora do setor educacional, tá? Como eu disse para vocês, né, desde hardware de baixo custo até os mais robustos, o MATLAB consegue fazer a integração, tá? Eh, o legal de se aplicar, né, esses hardwares junto aos alunos, junto aos estudantes, é que eles podem desenvolver projetos e aplicar, como dissemos aqui, os conceitos visto em aula, porém de forma prática, tá? Então, dito isso, vou focar um pouquinho aqui no hardware de baixo custo, justamente, né, por ser aqui a temática do webinar, né, é uma quarta acadêmica. Então, aqui está o fluxograma, aliás, ainda não chegou no fluxograma, mais um slide à frente, mas aqui está em Minas Gerais como funciona, por exemplo, uma captura, tá? Para análise de sinais ECG, tá? Então, primeiro, desenvolvemos um algoritmo no MATLAB para captar a frequência cardíaca, aliás, dos sinais ECG, tá certo? Logo em seguida, podemos aplicar nesse algoritmo tanto dados fictícios ou dados reais, né, obtidos através de um banco de dados, ou, né, de repente, eu posso jogar no Excel esses dados reais e trazer aqui direto para o MATLAB, no algoritmo, e executar esse algoritmo, tá? E por último, testar o algoritmo com os sinais transmitidos ao vivo para o MATLAB. Então tem aqui é, 3 etapas aqui interessantes, né, que mostra um pouco daquele fluxo de trabalho que comentamos, né, quando o projeto é de sistema embarcado, tá? Agora sim, aqui está um diagrama de como está conectado, né, o MATLAB, bem simples, gente, olha só, com, quando eu falo de hardwares de baixo custo. Então, basta um cabo USB para fazer essa, interface entre a minha placa, né, o meu hardware, entre o software, no caso, o MATLAB, o suporte packages que eu falei para vocês, tá? Não preciso de toolboxes quando é hardware de baixo custo. E por fim, aqui, no caso, né, pegando o exemplo, de sinais ECG, eu preciso também de um sensor para captura desses dados. Então, esse daqui, em linhas gerais, seria um diagrama. Então, muito simples, né, de se aplicar aqui junto a alunos, junto a estudantes, né, justamente para ficar dinâmico, todo esse estudo, toda essa análise. Aqui, pessoal, o que vocês estão vendo é o seguinte, é o mesmo, é um pouco dessa demo, porém aqui é um vídeo gravado, tá? Ilustrando um pouquinho o que eu falei aqui para vocês. Então reparem que aqui nós temos o algoritmo em si, né, para análise aqui dos sinais ECG. Reparem que eu tenho aqui 2 blocos do Arduino, justamente esses blocos, né, eles são importados para o MATLAB, através do suporte package para o MATLAB, aliás, o suporte package, desculpem, do Arduino, tá? Então, cada hardware vai ter o seu suporte package. Então, são todos os blocos aqui no Simulink, ele está executando o modelo, tá? Na parte aqui de baixo da tela, são os visualizadores do Simulink, né? Quem trabalha muito com Simulink conhece muito bem, né, que toda a parte de sinal, toda análise, após nós desenvolvermos o modelo, simularmos o modelo, a gente consegue fazer ou é no bloquinho Scope, né, ou é nesse daqui também, que nós chamamos de Simulink Data Inspector, tá utilizado também nessa aplicação, né, de visualização e análise dos resultados finais. Ele está executando aqui o modelo, né, ou seja, capturando os dados dos sensores, e olha só o que vai acontecer aqui, ó. Na tela aqui de baixo, ele já fez a captura.
Agora ele está passando, né, esses dados pelo algoritmo, né? E está aqui o sinal ECG, tá? Inclusive a gente pode até aplicar aqui, um zoom, né, numa determinada região aqui do algoritmo, aliás, do sinal, tá? E tá aqui os dados sendo trazidos, né, dos sensores para o Arduino e para o MATLAB, justamente para fazer aqui as análises dos sinais ECGs, tá? Então, toda essa integração, né, o fluxo que nós falamos, está aqui representado, né, neste vídeo aqui, tá bom? O fluxo apresentado, aliás, envolvendo, né, projetos com sistemas embarcados. E não para por aí, tá? Além, né, dessa integração ser facilitada, isso no caso aqui também do hardware de baixo custo, tá? Sim, ela é facilitada porque eu só preciso do MATLAB, eu não preciso de toolbox nenhuma, tá? Eu também tenho aplicativos dentro do ambiente MATLAB para justamente, auxiliar o usuário a, trabalhar, no caso aqui, o Arduino, né. Então desde a conexão, desde a configuração, a visualização dos dados, a análise também de dados, tá, ela é facilitada por meio, de interfaces gráficas, né, não preciso, atuar com código, tá. Então eu tenho também aplicativos que são ambientes gráficos para auxiliar o usuário nessa conexão com hardwares e também desenvolvimento, né, de códigos, que é o nosso tema aqui, tá. Então, se eu falo de sistemas embarcados, logicamente eu falo também de geração de código embarcado, e aqui nós veremos, alguns exemplos, né, quando desenvolvemos um código de forma manual, tá. Então aqui, deixa eu ver aqui, é um lançamento, né, se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui o ano, eu li no case aqui, mas eu não me recordo, acho que foi na década de 90, 95, 96, né, o lançamento aqui do foguete, né, Ariane 5. Ele deu um erro aqui de overflow, ou seja, código com números mais longos do que podia ler, do que podia suportar, e o lançamento durou apenas 39 segundos, né, então teve a perda aí do foguete e da carga útil também, né, que eram equipamentos científicos, né. Então, aqui um dos perigos, né, um dos problemas de a gente trabalhar com geração de código, porém não automática, né. Mais um exemplo aqui também, tá, nós temos aqui, acho que é um cruzador esse, né, o USS Yorktown. Na verdade, o erro dele aqui foi que os computadores estavam tentando dividir por zero, né, devido à presença desse número em banco de dados. Por sua vez, houve aqui um excedente no buffer e o que aconteceu? O sistema sobrecarregou as memórias, né. Como resultado, 0 nós de velocidade máxima, ou seja, esse cruzador ficou parece um porta-aviões, um cruzador, né, ficou totalmente à deriva, né, por 2 horas, todos os sistemas de propulsão inutilizados, tá. Então onde eu quero chegar quando eu mostro isso? Isso tudo, né, que esses 2 casos aqui que nós falamos, poderiam ser tratados, né, ou evitados, vamos dizer assim, pelo recurso de geração automática de código com o MATLAB. Por quê? Aqui estão alguns dos benefícios, tá? E eu destaco aqui na penúltima linha, quando ele fala assim, ó, testar de forma mais sistemática e frequente, ou seja, durante todo o desenvolvimento do algoritmo, né, assim que eu gero na demo, você vai ficar mais claro isso que eu vou falar para vocês, mas opa, avancei mais uma tela.
Quando eu desenvolvo um algoritmo no MATLAB, né, por exemplo, um controlador de piloto automático de um veículo, eu quero gerar um código C para embarcar na minha ECU, que está lá no automóvel, essa geração, ela se dá apenas com um clique de um botão, ela é automática e, antes da geração, tá, é feito todo o processo de verificação do código, né, verificação daquele código fonte que é o do MATLAB, tá. Então é uma das formas, né, é a forma, aliás, de ser evitada erros como aqueles que nós vimos aqui, né, nos slides anteriores. Então, além disso, eu tenho, né, toda a portabilidade, a integração, né, com bibliotecas existentes, com sistemas embarcados, otimizo o meu código, eh, tem aqui o teste que eu falei para vocês, que é feito de forma frequente, né, toda vez que eu tenho aquela iteração de executar o código antes de gerar, antes de gerar o mesmo código para um sistema embarcado, então eu consigo fazer toda aqui a minha, verificar toda a métrica do meu código, se ele está funcionando, né. E o último aqui item, acho sensacional. Agora o meu tempo, o tempo do usuário, né, que trabalha com isso, será destinado agora a aprimorar o código, a gerar inovação, né, e não ficar caçando erro lá de forma manual, né, aquele tentativa e erro do código, tá. Isso daqui a gente vai ver na prática, agora sim, na demo MATLAB. Deixa eu aqui colocar na tela para vocês. Deixa eu arrastar aqui a tela do MATLAB. Irei apresentar 2 modelos, tá. O primeiro, lembram naqueles itens, né, falando das vantagens de gerar código automático com o MATLAB? Então, uma delas é que eu posso, de forma rápida, implementar em bibliotecas fonte, o código. Então imagine só, eh, estou programando em C, e aí em determinado ponto do código, eu verifico que é muito mais fácil ou rápido eu desenvolver aquele trecho no MATLAB, tá. E aí, desenvolvo no MATLAB e daquele código eu posso gerar o equivalente em C e colocar lá no meu código fonte que eu estava já trabalhando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Esse código aqui, na verdade, bem simples, tá, gente? Só para a gente, ilustrar aqui para vocês, olha só. 2 scripts do MATLAB, o MyMulti e o MyTestBench, tá. Na verdade aqui, quem conhece, né, quem trabalha bastante aí com os functions do MATLAB, aqui na verdade, ele vai fazer aliás, a multiplicação, né, dos dados de entrada. No caso aqui eu já joguei 3 e 4, é isso que a function faz, ou seja, ela automatiza tarefas, tá. Então se eu for aqui no meu, tem até aqui já a minha função, né, no meu prompt de comando e digitar o nome do script, myTestBench, logicamente ele vai pegar aqui já os valores de entrada, que é o 3 e o 4, e vai alocá-los, substituí-los na function, né. Então tá ali as variáveis A e B, ele fez a multiplicação, então 3 vezes 4, 12. Tá bem simples, né, uma function aí para aplicar a operação de multiplicação, tá certo? Logicamente, né, eu joguei 3 e 4 aqui como entradas. Se eu jogasse aqui, vai 5 e 2, né, ele ia multiplicar, ia dar 10 e assim por diante, tá? Então o que que eu quero fazer agora? Menos, linhas, tá? Então eu quero colocar agora esse código feito em MATLAB lá no fonte em C. Arquivos,
Deixa eu só... Tinha aplicativos, tá? Aqui embaixo, né? Lembra o que eu falei do aplicativo do Arduino? Também tem aplicativos para geração de código. Deixa eu achar aqui, Code Verification. Aqui, MATLAB Coder, tá? Olha só. Primeira coisa que ele pede para criarmos um projeto, né? Um project. Eu vou chamá-lo, então, esse project de MyMulti. Como é o nome aqui do script, né? O script aqui que faz a multiplicação conforme coloca os inputs de entrada de valores aqui no MATLAB. Então, MyMulti, tá? Eu especifiquei para salvar nesse folder mesmo que vocês estão vendo aqui, né, no folder principal, tá? Ok. Ele vai criar aqui o projeto, ele vai abrir aqui também a aba, né, referente ao aplicativo, onde eu posso fazer aqui diversos ajustes, colocar parâmetros, e olha só o que ele pede aqui para a gente, ó, para adicionar, né, os pontos de entrada, a function em si, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Add entry points. Quem era a minha function? Qual o título, né? É myMulti, que é o mesmo título, aliás, do projeto. Agora, ele vai pedir, tá, para setarmos aqui, ó, se a gente submeter, né? Ele vai pedir para setarmos qual é o tipo de entrada. No caso aqui seriam variáveis double. Então, eu tenho duas formas de fazer isso, né? As variáveis que eu digo é aquelas que eu estou colocando aqui na command window, né? Eu coloquei aqui 3 e 4, podia ser 5 e 2, 6 e 3, né? Na verdade, é o variável A e a B, tá? Então, aqui eu posso setar, né, o tipo, clicando aqui nessa caixinha vermelha, e aí eu vou fazer manualmente, ou colocando o nome do meu, não da function, mas sim do script, né, que é o myTestBench, tá? Ele até, inclusive, ele fala, né, enter name of script, que está utilizando a function. Então, ó, myTestBench. Olha só o que acontece. Ele atribuiu as variáveis, lembram quem eram as minhas variáveis de entrada? Opa, eram a letra A e a letra B, né? Então ele atribuiu aqui como double, uma matriz 1 por 1, legal até aqui, tá? Próxima etapa aqui, então ele marcou como verde, já passou. E agora a saída. Olha só, vamos gerar agora um código daquele script meu que estou utilizando, certo? Gerar um código. Aqui, código gerado com sucesso, tá? O código fonte aqui em C, e agora vem, vamos dizer assim, um benefício, né, de nós atuarmos com um software confiável, um que gere, né, tem essa capacidade de gerar automaticamente o código a partir do meu script, que é toda a parte de report do meu código, né, de verificar métricas e ter aqui a rastreabilidade, ó. Então tá aqui o código gerado, ó. Tá aqui o código gerado em C, tá? Então agora vocês imaginem, né, que eu posso exportá-lo para a minha biblioteca lá em C e colocar esse trecho que agora está em C, não está mais na linguagem do MATLAB, no meu código fonte principal que está em C, tá bom? Posso também, né, aqui tem o requisito aqui de o comando aqui para fazer verificar a rastreabilidade, tem os reportes, né? Quantas linhas aqui esse código utilizou, né? Como ele foi feito. Então, pessoal, isso é um dos benefícios, né, de a gente trabalhar com esses coders do MATLAB, né? Nós temos o controle
sobre o código, né. Foi verificado antes, né, o MATLAB sempre antes de gerarmos o código, ele verifica se aquela, no nosso caso aqui a function, se fazia sentido, se ela, com aquelas variáveis de entrada, se ela daria o resultado esperado, então tudo isso foi verificado, ok? Deixa eu ver que mais item aqui nós podemos mostrar aqui para vocês. O view report, né, que é a mesma tela, tá? Aqui está o nosso código, né, o código C, os outros, auxiliares aqui também, tá? As opções, né, como eu disse, para exportar, né, para colocar o package, então tudo aqui já prontinho aqui para o usuário, tá bom? Legal, gente? Então aqui é um exemplo, vocês viram, né, por isso que é geração automática de código, só com um clique aqui, né, que é no botãozinho, né, de gerar código, ele já do MATLAB, ele já gerou o código equivalente em C, tá bom? Esse daqui eu utilizei o MATLAB Coder. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar aqui também para essa tela. Aliás, vou fechar aqui o Coder, Close, fechar aqui esses dois exemplos e vou abrir esse aqui, ó. O que nós iremos verificar agora é o seguinte, na verdade, é um modelo de algoritmo básico, tá? Bem simples, de piloto automático de aviões, né? Que vai controlar aqui o eixo de rotação, tá? Então, na verdade, ele vai atuar a posição do aileron da aeronave. Então, vamos gerar um código para fazer esse controle, tá? Então, eu vou abrir aqui o modelo do Simulink. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? É esse modelinho aqui já de controle, tá? Então, é a partir desse modelo que será gerado um código em C para embarcar lá no controlador, né? Que por sua vez estará lá na aeronave, lá no avião, tá bom? Então, olha só, deixa eu só verificar se ele está ok aqui com alguns parâmetros. Ok. Diagnóstico também ok. Fechou. Mesmo fluxo. Tá? Aplicativos, repare que só estou utilizando a forma programática, só com o aplicador. No exemplo anterior, utilizamos o MATLAB In, né? Aquilo era para o do MATLAB Coder, né? O exemplo era para justamente gerarmos um código e colocar esse código na biblioteca fonte C. Aqui é gerar o código, né, o algoritmo de controle e embarcar no controlador. Olha só. Então, tá aqui o modelo, um clique do botão, né, para gerar o código. E olha aqui o que nós temos, o código gerado, né, inclusive, deixa eu colocar aqui, o código gerado desse controlador aqui desenvolvido no Simulink, né, para justamente controlar a rotação, né, o eixo de rotação da aeronave, tá? Aqui também, tudo que nós vimos lá no MATLAB Coder também tem aqui, tá? Então a parte aqui, né, de rastreabilidade, de métrica, a gente consegue verificar tudo nessa interface, tá bom? Aqui ele deu aqui um pouco mais, deixa eu ver aqui, de quantas linhas, olha, vamos colocar aqui 302 linhas, então vocês imaginem, né, fazermos isso aqui de forma manual. Estamos falando aqui de um controlador, de um eixo de rotação de um avião, né, então, imagine a responsabilidade, né, de fazer isso aqui na mão. Não, vamos utilizar um software que faça isso pra gente a partir de um modelo já, né, que verifique, que valide, né, que, faça todos os testes necessários antes de gerar o código, né. Então tá aqui, o MATLAB faz isso aqui para o usuário, tá. Então tá aqui 302 linhas de código, tá. Mesma coisa, só um clique de um botão, após desenvolver o modelo do algoritmo, foi gerado o código, tá?
Então, deixa eu voltar aqui no slide. Então, o que a gente queria aqui mostrar para vocês, né, essas facilidades, esses recursos que o MATLAB tem, né. O primeiro deles, eu vou até avançar aqui um pouquinho da tela. O primeiro deles seriam todas aquelas integrações, aqueles suporte packages com hardwares, com outros hardwares, desde o baixo custo até os mais robustos. Depois, temos as interfaces via aplicativos, né, que na verdade elas vão auxiliar e muito o usuário quando ele quer desenvolver, sistemas embarcados, tá. E aqui mais alguns que eu vou listar aqui para vocês. Por exemplo, o primeiro é o toda a parte de suporte, de treinamentos que a licença oferece. Inclusive, o primeiro aqui até refere-se, ao treinamento envolvendo, né, MATLAB Coder, tá. Toda a parte de documentação, os vídeos, né, os exemplos prontos, né, também que tem no banco de dados do MATLAB, que são muito úteis aos usuários. De repente, algo que eu preciso ou está pronto ou está parcialmente lá, já desenvolvido na biblioteca em MATLAB, e é só eu utilizar, né, um modelo, alterar alguns parâmetros e continuar o meu desenvolvimento a partir, daquele ponto, né. E a comunidade MATLAB também, né, que sempre é alimentada aqui por usuários, inclusive também, o próprio, vamos dizer assim, staff da Mathworks também alimenta essa biblioteca com, toolboxes, de terceiros, que nós chamamos, né, com exemplos de código, com vídeos explicativos, tá. Então são também recursos que ajudam o usuário no desenvolvimento. Estamos falando aqui de sistemas embarcados, projetos embarcados, mas qualquer outro projeto, tá bom? E por último, né, acho que, eu já até falei aqui, conforme esses slides, né, o que nós vimos nesse webinar. Então, esses recursos, da ferramenta, né, seja era por meio de aplicativos, suporte packages, toolboxes, né, recursos que são assim, facilitam muito, principalmente que projetos de sistemas embarcados, né, envolve muito tempo, envolve custo para as empresas, né, toda a parte de segurança, de confiabilidade, estão todas aqui, né, esses recursos dentro do MATLAB, tá. Eh, aqui eu deixei um QR Code para vocês também, um forms, né, para vocês sugerirem aí novos temas, principalmente. Agora, se eu não me engano, vai ter mais um webinar acadêmico agora em novembro, depois só no ano que vem, né, em 2026. Então, fiquem à vontade aí de sugerirem temas para a gente levarmos até vocês com o MATLAB. Chegando aqui já no final, né, eu agradeço, né, a participação de vocês. Tem aqui o QR Code também para, fazer a inscrição nos nossos próximos eventos, né. Então, fique à vontade, né, faça inscrição, todos eles geram certificados, né, de participação e sempre com alguma novidade para vocês, né. Pessoal, fica aberto aqui também, né, uma um espaço aqui para dúvidas, né, para perguntas. Não sei se a minha internet aqui oscilou, né, o pessoal está falando, não sei em que parte, gente, até peço desculpas para vocês. Se ficou alguma dúvida, né, nessa hora aí que teve essa oscilação, né, pode perguntar aqui no chat, né, que a gente fala de novo para vocês aquele ponto. Vocês viram que, né, apenas um toque no botão aqui do MATLAB no aplicativo e ele já gera aqui os códigos para os sistemas embarcados. Legal. Pessoal aqui agradecendo, né, comparecendo aqui
em peso, né? Eu que agradeço a participação de vocês. Deixei aqui bastante QR Code, tá? Essa gravação vai ficar disponível no site da OpenCAD, aliás, no canal da OpenCAD no YouTube. Então, quem quiser depois, né, não conseguiu pegar o QR Code, vai estar lá na gravação. E aí vocês podem também verificar mais informações sobre o tema aqui de hoje, tá bom? Não havendo mais dúvidas, aqui os meus agradecimentos, né, pela participação. Falta aqui 5 minutinhos ainda, tá? Aqui o pessoal, eu vou deixar o meu e-mail na tela também, tá, pessoal? Né, para alguma dúvida, né, que vocês tiverem, eu vou colocar no chat. No mais, muito obrigado mais uma vez, né? Fiquem atentos aos próximos eventos da OpenCAD e uma boa tarde para vocês. Até mais.